Paz, queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso tempo juntos, agora a nossa escola dominical, e nós estamos meditando, na verdade, naquela revista do estudo de Coríntios, e nós estamos agora no capítulo 5 da revista, meus irmãos. O tema é libertada sim, libertina não, livres para glorificar a Deus. Esse é o lema da igreja, libertada sim, libertina não. E nós vamos estudar um pouco sobre isso hoje. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, e me acompanhe na leitura desse texto. 1 Coríntios, capítulo 10. Veja o que diz o texto sagrado. Versos 23 a 33. Paulo tratando dos limites da liberdade cristã. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comede tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comede tudo que vos for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus, obrigado pela tua palavra mais uma vez lida e que é poderosa, viva, eficaz. Nós cremos na operação do teu Espírito por meio da tua palavra, que traz vida àquele que estava morto em seus delitos e pecados e que nos instrui o caminho que nós devemos andar, a maneira como devemos nos portar, até onde vai a nossa liberdade, a nossa consciência. Deus nos dirige nesse momento. Aplica a tua palavra santíssima aos nossos corações e nos mostra o caminho. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, Paulo ensina que a liberdade do cristão maduro, ela está ligada aos seus privilégios em Cristo. Porém, é preciso cuidar para que as nossas atividades não levem o nosso irmão mais fraco a tropeçar. Nós vimos sobre isso, podemos ver sobre isso também em 1 Coríntios 8. Volte um pouquinho comigo. Os versos de 11 a 13 diz o seguinte: E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Interessante, né, irmãos? Você vê por um lado, você pode dizer, eu tenho liberdade em Cristo, eu posso fazer de todas as coisas. Aí Paulo diz, mas nem todas me convêm. Me alisto, mas nem todas me convêm. E aí ele aplica um princípio interessante aqui que nós vimos em ambos os textos, né? Principalmente nesse. Olha como é bonito o que Paulo expressa, o sentimento que ele expressa, o amor que ele tem pelo seu irmão mais fraco na fé. Ele diz, eu poderia comer, eu poderia fazer tal coisa, mas eu entendo que perece o irmão fraco. Veja, se eu vou fazer alguma coisa e que eu sei que vai trazer escândalo, que o meu irmão mais fraco vai perecer, eu tenho que entender que não é exatamente, não é exatamente contra ele que eu estou pecando, mas eu estou pecando contra Cristo.
Eu estou golpeando a consciência dele, a consciência fraca dele. E por isso, aí Paulo diz, então se isso vai servir de escândalo, se algo que eu vou fazer que eu teria liberdade, mas que vai trazer prejuízo à vida do meu irmão, então eu prefiro nunca mais fazer isso. É o que Paulo diz. Eu nunca mais comerei carne, tratando lá do contexto das carnes de comidas sacrificadas a ídolos. Eu nunca mais vou fazer isso para que eu não venha escandalizá-lo. Veja que isso é que revela um coração maduro. Coração maduro, ele tem esse princípio aqui. Não é simplesmente conhecer muito a palavra e dizer, eu posso fazer tal coisa, porque eu sei que isso não é nada. Na verdade, a gente vê muitas pessoas, meus irmãos, por exemplo, falando sobre bebida, sobre isso, sobre aquilo. Ele diz, mas a Bíblia fala que eu posso beber, eu não posso me embriagar, aí eu vou então sair e fazer todo tipo de coisa. Eu posso ir para tal lugar, porque a Bíblia não fala claramente que eu não posso ir. Mas eu vou para tal lugar, não vou fazer nada daquilo, não vou misturar com aquilo. Eu tenho essa liberdade. E você pode pensar em vários exemplos para isso, meus irmãos. Mas a pergunta que você precisa se fazer não é apenas se você pode fazê-lo, se você tem liberdade para fazê-lo, se não está claramente explícito na palavra que você não poderia fazer aquilo. Mas a pergunta crucial que você precisa se fazer também é se aquilo vai fazer o teu irmão mais fraco perecer. Se esta ou aquela atitude, se aquele ambiente, se aquela coisa, se aquilo vai trazer algum escândalo para o nome de Cristo. Se aquilo vai trazer vergonha para o nome de Cristo, se aquilo vai manchar o Senhor da igreja, o testemunho da igreja, se aquilo vai golpear a consciência do meu irmão. Isso é muito sério, irmãos, e isso é muito relevante. E isso é que mostra que você é maduro na fé. Quando você olha não apenas para si mesmo, mas você olha primeiro para seu irmão, você abre mão de interesses, você abre mão de certas liberdades, você diz, eu vou abrir mão, eu vou renunciar a tal coisa por amor à igreja, por amor aos meus irmãos em Cristo, ao meu irmão mais fraco. Porque eu amo, eu não quero que ele pereça, eu não quero que ele caia. E você diz, eu vou abrir mão disso. Então isso revela a maturidade, meus irmãos, um coração maduro. A maturidade cristã, ela nos dá liberdade para fazermos o que bem entendermos, será? Nós devemos nos preocupar com o que o nosso próximo pensa daquilo que fazemos? Será que devemos nos preocupar? Ou será que devemos viver uma vida de, não estou nem aí para o que os outros pensam, para que vai pensar ou deixar de pensar, eu vou fazer, eu posso fazer isso, eu vou fazer. Será que esse é o caminho certo a se seguir? Então, como ser livre em Cristo e ao mesmo tempo um instrumento de bênção na vida daqueles que se escandalizam facilmente? E nós já respondemos essa pergunta. É exatamente, não é esse o caminho de fazer o que eu quero sem tô nem aí para que os outros vão pensar. Esse não é o caminho, meus irmãos. Esse é o caminho de um crente imaturo na fé. Imaturo. Não é dessa maneira que Cristo nos chama a andar. Mas devemos estar preocupados, sobretudo, com nossos irmãos, com a igreja, sobretudo, com a glória de Deus. Em tudo que formos fazer. Por isso que Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E no fim do verso 10 que nós lemos, você vai ver que a preocupação última dele qual é? Ele vai dizer, para que sejam salvos. Veja, verso 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. O meu próprio interesse. Eu vou fazer o que eu quero, estou nem aí para os outros. É exatamente isso que ele está rebatendo. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Por que Paulo está preocupado com os outros, com o testemunho, com a igreja, com a honra de Cristo? Porque ele está preocupado com a salvação desses irmãos. Essa é a maior preocupação dele. Não é o seu próprio interesse, mas a salvação de muitos, para que eles sejam salvos, para que eles não pereçam, para que eles não venham a tropeçar na fé por causa de um erro meu,
longe de mim a fazer um desses pequeninos errar, tropeçar. Que Deus me livre de tal coisa. Esse deve ser o nosso sentimento, meus irmãos, nosso coração, nosso direcionamento. Nosso pensamento é esse. Esse é um cristão maduro. Então Paulo aplicou bem esse conceito de liberdade com responsabilidade à igreja de Corinto. Ele já havia advertido, né, contra um cristão participar de festas pagãs, como lemos em 1 Coríntios 8, né, a questão das carnes sacrificadas a ídolos. Depois ele orientou a comunidade sobre o consumo, exatamente isso que falei, de carnes sacrificadas a ídolos, e instruiu os crentes a não fazerem perguntas sobre a carne comprada no mercado para uso em suas próprias casas. Né? Nós lemos sobre isso também em 1 Coríntios 10. Afinal, tudo vem de Deus e toda comida é permissível para o crente. Toda comida é permissível. Vejam, irmãos, aqui nós podemos pensar, né? Imagine, né? Você talvez já tenha visto, deve ter ouvido boatos, não sei, às vezes de um mercado, de alguma coisa que pode estar fazendo algum tipo de ritual. E como é que a gente vai saber disso? A gente vai comprar comida no mercado e não sabe se aquilo foi sacrificado, se houve alguma coisa. Eu vou deixar de comprar no mercado agora e vou criar minha própria galinha, meu próprio boi no quintal da minha casa, porque eu não posso mais comprar comida, eu não sei a procedência. A gente fica numa situação difícil, não é verdade? Vamos deixar de comer. Paulo vai instruir, olha, orem, santifiquem pela oração e pela palavra. Nós vamos ver isso mais adiante. Porque o ídolo nada é. São falsos deuses. Só existe um Deus vivo e verdadeiro. E a Ele nós devemos toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor. Por isso que nós oramos a Ele, todas as vezes nós damos graças pelo alimento que nós vamos comer, e nós pedimos a Deus que nos livre de todo mal. Se de alguma maneira aquilo foi feito algum ritual, alguma coisa, nós oramos ao Senhor e consagramos, e agradecemos, damos graças por aquele alimento. E nós também, meus irmãos, se por um lado nós fazemos isso, por outro lado, tem um ponto que nós já vimos da questão da consciência do nosso irmão. Imagina, você vai para um local onde você sabe que aquilo está sendo feito um ritual e está sendo oferecido. Então, nesses casos, irmãos, se abstenha. Não faça parte, porque se você vai e come daquilo, aquilo está sendo feito, você está ciente e você está comendo, é como se você estivesse dizendo, eu estou fazendo parte desse ritual, conscientemente. Entende a diferença? Eu estou conscientemente aqui fazendo parte, eu estou me juntando a isso. E nós, como crentes no Senhor Jesus, não devemos nos misturar com tais coisas, embora saibamos que o ídolo nada é, que só existe um Deus. Então, irmãos, vamos ver alguns textos que a revista coloca. Se você olhar comigo, Salmo 24, Salmo de número 24, o versículo de número 3. Salmo 24, verso 3 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Veja comigo Marcos 7, 14 ao 23. Marcos capítulo 7, 14 ao 23. Diz assim, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou quando entrou em casa, até o verso 23, quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse assim, vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia o que sai do homem
Isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então vejam, meus irmãos, aqui eles estão nos instruindo em Marcos quanto ao que entra pela boca, quanto ao que sai da boca. Vejo linkando para o que estávamos vendo, por exemplo, da comida, né? Paulo tratando das comidas sacrificadas a ídolos, e haviam pessoas preocupadas com isso, e agora como é que nós vamos comprar algo no mercado? Não sabemos de onde vem a procedência. E aqui no Evangelho de Marcos, veja que ensino importante, Jesus Cristo nos ensinando, veja a grande questão, meus irmãos, não é o que entra pela sua boca, não é com isso que você deveria estar preocupado, não é com a comida que você come, mas com aquilo que sai da sua boca. Isso sim, você deveria estar bastante preocupado, porque é do seu coração que procedem os maus desígnios. É do seu coração, a corrupção que é lá dentro por causa do pecado, como a gente vem vendo nos cultos de doutrina, né? Corrupção que há no meu coração por causa do pecado, dali procedem, veja, homicídios, né? Os maus desígnios, prostituição, homicídio, adultério, avareza, malícia, blasfêmia, soberba. Tudo isso procede daqui de dentro. Palavras que podem, veja, ferir, magoar. Palavras que, por um lado, podem ser boas para edificação. Palavras também podem ser matar uma pessoa. Você pode destruir a vida de uma pessoa com palavras. Pode levá-la a uma tristeza, uma amargura. Você pode ferir o coração de alguém por causa daquilo que sai da sua boca, não por causa daquilo que entra. E isso nós devemos vigiar, meus irmãos, para que possamos ser santos em tudo aquilo que sai da nossa boca. Palavras santas, palavras, não mentiras, mas somente a verdade deve sair dos nossos lábios. Somente palavras que forem boas para edificação. Então, em outros textos também, vocês podem ler depois, se quiserem, em Atos capítulo 10, versos 9 a 16, e o verso 28. Também 1 Timóteo capítulo 4, versos 3 a 5. O apóstolo Paulo vai continuar instruindo quanto a esse assunto. Então, o crente, irmãos, maduro, ele pode desfrutar em sua própria casa, até mesmo de carne sacrificada a ídolos, sem prejuízo espiritual. Veja, porque ele sabe que os ídolos não existem. A questão, porém, é que às vezes um cristão maduro e outro novo na fé estavam em locais comuns onde era oferecido carne de cerimônias pagãs, como nós vimos em 1 Coríntios 10. O que fazer nesse momento? Então, de acordo com Paulo, embora seja lícito comer de tudo que se oferece numa refeição, o irmão mais fraco teria muita dificuldade em consumir esse tipo de alimento, porque supunha que o ídolo pagão era real, e se ingerisse o alimento sacrificado em seu coração, estaria mesmo participando de uma cerimônia pagã. Então, por isso, a pessoa mais madura deveria se abster do alimento por amor ao irmão na fé. É esse o princípio, irmãos, como falei. Ele se abstém, ele renuncia por amor ao irmão na fé. Então, fazer diferente é pecaminoso aos olhos de Deus. Preservar a consciência de pessoas imaturas é mais importante do que desfrutar das regalias de nossa liberdade em Cristo. Sempre, em outras palavras, sempre ponha o outro, se preocupe com o outro, com seu irmão, com o próximo, antes de você mesmo. Coloque ele na sua frente. Antes de buscar os seus interesses, busque-os de outrem, como nos instrui o apóstolo Paulo em Filipenses. Não busque seu próprio interesse, senão o que é dos outros. Como também a Cristo, nosso Redentor, fez. E se entregou a si mesmo por nós. Por amor a mim e a você. Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Deus, obrigado por mais essa aula. Obrigado por nos instruir na Tua Palavra. Obrigado, Pai, por nos lembrar, Pai, e nós vamos continuar meditando nisso, que nós temos liberdade em Cristo,
mas não para libertinagem, não para viver em libertinagem. Que o Senhor nos ajude a ser santos e a ter amor pela tua igreja, pelos nossos irmãos, por aqueles que são mais fracos na fé, e ajudá-los em tudo que for possível. Se necessário, renunciar muitas coisas que nós gostamos, muitas liberdades que nós temos, por amor a esses irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe.